Começamos agora com a antiga capitã da 4ª divisão, Yachiro Hetsu Unohana, ou em alguns outros contextos, Kenpachi Unohana. Essa é complicada por alguns motivos, mas em termos assim, de capitania no geral, o que vocês podem dizer a respeito dela? Subestimada? Superestimada? Propriamente estimada? Ela tá no limiar entre super e sub. Ela chega no Yamamoto. Estimado. Esse é o ponto médio, propriamente estimado. Ela é superestimada pelo seu poder de cura, né? Que todo mundo reviveu o anime inteiro. E só agora, depois de 10 anos, é que a gente vê o poder dela ofensivo, que é o poder de danificar, o poder ácido, de certa forma. Inclusive, dando um parênteses aqui rapidinho, inclusive, para todo mundo que tá assistindo aí no nosso canal, eu vou lançar aqui a braba. Quando a gente chegar a uma quantidade de X de inscritos, eu não decidi ainda, vou ver com o pessoal se vai ser de 500 ou de 1000 inscritos. Vamos fazer um debate mega especial sobre a Bankai da Unohana. O que ela faz de fato. Eu me abstei, eu já desisti. Não. A gente passa por quase um mês com esse negócio. Tá bom, porra. Tá bom não. A gente discutiu no grupo, só que não tinha ninguém vendo. Vamos passar isso pra comunidade também, pô. É nossa responsabilidade. Vamos ver, de fato, se a gente vai fazer isso como um especial de não sei quantos inscritos, mas enfim. É o debate que rolou no grupo. Eu, o Zias e o Fábio, a gente participou muito ativamente. E o Pedro também. Só que o Pedro a gente teria que colocar no grupo principal também do Bleach Fans, talvez, não sei. Enfim, vamos ver se tá dizendo. Só que já vou lançar aqui. Vamos fazer esse debate mega especial sobre a Bankai da Unohana. E vamos ver então qual decisão, qual interpretação prevalece. Então se inscreva no canal, gente, pelo amor de Deus, pra gente chegar nesse número, vocês poderem ver. Deixa o like, maravilhosa. Deixa o like. Tenta o cero no like, por favor, gente. A gente precisa de vocês aqui com a gente pra esse dia tão especial que vai, já adianto, se for metade do que rolou lá no grupo, vai ser cabuloso. Sim. Vai. Cara, eu duvido muito. Mas enfim, voltando. Então, a questão dela ser super e sub é porque o Aizen tinha medo dela. O Aizen, tanto quanto ele tinha medo de Yamamoto, ele tinha medo dela. É por uma razão específica, eu não vou nem entrar na coisa. São os dois capitães da primeira Gotei. São gente tipo Ishibei, tá ligado? Gente picorosa, gente que tira onda. Então, ela é uma pessoa que ela tem habilidades muito acima da média. Colocar ela como uma questão só de cura é muito complicado. Mas ainda assim, a Isani foi reconhecida por ela e por toda a Gotei. Que não faça nada, vai no bucho de Arrei, mas ainda assim ela é muito poderosa em questão de Reiatsu, que é para você curar uma pessoa, né? Que é para você usar o Kaido, você precisa de Reiatsu. Ela tem isso. Ela realmente usa essa parte que é a de cura, que é a personalidade dela, para curar. Ela continua sendo bucha. É a Inoue da Society. Isso é um fato. Hanataro Ela continua tem um exampator. Então ele seria meio que o tenente da Isani. Rapidinho, pra concluir esse pensamento aí, hoje em dia, nos dias atuais, o Hanataro, ele é terceiro oficial da 4ª divisão. Então, depois da Isane e da irmã dela, que hoje é a tenente, né? Spoilers pra o pessoal que só tá vendo o anime aí. Hoje, pra Isane e pra irmã dela, que é a Kione Kotetsu, o Hanataro é, junto com outro cara lá, que é o Yasuchika Iemura, o terceiro membro mais forte da 4ª divisão. Então, assim, ao longo do anime, da obra no geral, ele era o 7º oficial, ou seja, o 7º mais forte. Hoje ele pulou pro terceiro. Já é um progresso aí. Então ele tá depois só da Isane e da Kione. Então, sim, ele tem um mérito dele lá. Mas, assim, em termos assim, de capacidade de cura e tal, eu diria que a Isane de fato mostrou um pouco mais do que o pessoal dá crédito. Mas vamos chegar nisso depois. Então, qual seria a sua conclusão sobre a Unohana, Osias? Em questão de poder como capitã? Assim, o fandom percebe, o que o pessoal fala.
ela seria subestimada, superestimada, Muito subestimada. Por única e exclusivamente que ela não mostrou nada. A fandom vai conhecer ela, um pouco dela, porque não tem as novels, isso não vai aparecer no anime. Então ela é subestimada. É a questão da lenda da primeira divisão. Mas, somando aí a questão Kenpachi, ela é muito poderosa. Mas para você sair juntando essas coisas, só se você ir buscar. Se você ficar só vendo o desenho o que você tá assistindo, que é o normal, que uma pessoa normal faz, não é que nem a gente que é um bando de doente que sai caçando atrás do negócio, então ela acaba sendo subestimada. Ela acaba sendo uma pessoa fraca, uma pessoa inútil, que não ajuda praticamente em nada. Ok, beleza, entendi. Mais alguém tem alguma consideração a fazer? Só que a Insane vive de hipérboles e falácias. Mas enfim, Eric, qual seria a sua interpretação sobre a Unohana? O seu voto pra ela? Olha, cara, em termos das habilidades dela, tipo, como de cura, quanto como Kenpachi, ela não deixa a desejar. Algumas pessoas podem até superestimar ela, colocando ela em patamares que não deveria estar, que, né, não vou entrar nesse detalhe, só que não são a maioria, claro. Eu acho que ela é... Como é que é o nome? Aquele intermédio? Propriamente estimada. Isso, propriamente estimado. Porque ela é forte, ela é inteligente, ela só morreu porque ela tinha que morrer, não tinha o que fazer. Ela tinha que morrer. Se ela não morresse, né, porra, o tanto de coisa que ela ia fazer nessa guerra não tá escrito na segunda parte, né? E ela só não fez na primeira parte porque o professorzinho velho bucha falou pra ela não ir, ela não foi. Tem que obedecer ordens, não é mesmo? Mas eu acho que ela é provavelmente estimada porque ela é forte, inteligente, tem as habilidades dela tanto de cura, que eu esqueci o nome do termo certo, quanto Kaido. de espada. Isso, É Kaido, né? Isso. E as de espada, que é Kendo, se não me engano, né? Zanjutsu. Isso, Zanjutsu. Ela é muito forte, ela é muito inteligente. Então, o patamar que o pessoal coloca, que o pessoal em geral coloca ela, eu acho que é justo. Talvez eu colocaria um pouco acima de alguns e abaixo de outros, né? Por exemplo, tem alguns carinhos que botam o Toshiro aí, top tier, derrotaria, tá ligado? O velho, o velhote. A gente fala do Toshiro quando chegar no Toshiro, porque essa vai ser bem contenciosa. Nossa, velho, não vou nem falar aqui. Ok, então esse seria seu voto, né? Vejamos aqui. Starliter J, The Joker, Kaique, fale mais. O que você acha? Eu vejo ela como subestimada pelo fandom. Como o mestre me falou, o Uzias, a gente por muitos e muitos anos, a gente só teve ela como curandeira, simplesmente a pessoa que cura. Assim, de vez em quando a gente... ela é forte, porque ela põe medo no pessoal, mas a gente sempre ficava se perguntando, mas por que ela põe medo? Nunca teve assim, antes, né, da Guerra Sangrenta de 1000 anos, nunca teve o porquê do pessoal temer tanto ela, e quando finalmente mostra o porquê dela ser tão temida / respeitada, é desperdiçada, porque vamos falar a verdade, ela ser usada de degrau pro Zaraki despertar o poder dele é de cair o cu da bunda. Não, eu tô até revoltado, então ela é subestimada por mim e eu encerro por aqui. Assim, se eu puder entrar com o raciocínio agora, assim, a Unohana é bem complicada de avaliar, porque particularmente depois que ela recebeu esse tratamento na Guerra Sangrenta dos 1000 anos, né, revelar Bankai, caramba, o hype em cima dela subiu muito. E claro, com razão, né? Vamos concordar com razão. Eu acho que a Unohana, ela costuma ser um pouco subestimada em alguns aspectos. Só que eu acho que essa subestimação parte mais do fato da quarta divisão em geral, em si, ser subestimada também. Assim, o pessoal subestima a quarta divisão dentro da obra e fora da obra. Então, tem isso a se considerar também.
Eu não diria que é meu voto final, né? Dizer que a Nohana é subestimada. Mas uma coisa é certa, eu acho que, particularmente pela questão da Bankai dela e como foi tratada no mangá e no anime e tal, gera muita discussão, que nem a gente falou aqui agora. O pessoal não entende muito bem a Nohana, então ela é bem difícil de avaliar nesse quesito. Mas eu acho assim, levando tudo em consideração, não só o passado dela como Kenpachi, a Bankai dela e o caramba, mas eu acho que no geral ela tende de fato a ser mais subestimada. Pelo fandom. Pelo fandom. É irônico, pelo fandom e pelo pessoal da obra também, lá dentro. Porque eu acho que o fandom é bem dividido em relação a ela, você não acha? Você não acha que tem gente que superestima ela demais? Sim, tem essa divisão de fato, só que eu acho que, no geral, de forma geral, se pegando a visão mais geral e generalista possível, tende a subestimar. Claro, tem alguns, inclusive bem consistentes, que a superestimam. Isso é fato. Só que eu acho que, no geral, ela é um pouco mais subestimada do que superestimada. Pelo fato dela ter sido descartada muito cedo, assim, na parte de demonstrar as habilidades. A Epic Yamamoto. Também tem isso, se considerar o fato de ela ter sido sacrificada, né? Ela foi sacrificada, aquilo foi um sacrifício. Só um saía vivo daquela luta. Então, tem essa questão de ela ter sido assim, meio desperdiçada. O pessoal também costuma não só subestimar, como superestimar também. Assim, seria diferente se ela tivesse ficado viva. Um adendo. Ela saiu da Kyoka Suigetsu. Eu não dei minha opinião, né? Acho que a minha opinião está sendo definitiva. Se ela for igual a de 3 pessoas que foi sobre a rede ser subestimada. Na minha opinião, ela é não só subestimada, como ela é uma das personagens mais subestimadas da história de Bleach. Olha. Porque o que acontece? Caramba! Os dois motivos que fazem a rede ser muito subestimada, assim, muito mesmo, está, no problema que as pessoas têm de como interpretar o Zaraki. O fato de as pessoas terem problemas de interpretação sobre o Zaraki recai na forma como eles enxergam qual é o nível de poder, o quão absurdo é o poder da rede. Ela morreu pro Zaraki selado e tal. Entende? As pessoas entendem como se isso fosse um demérito, alguma coisa assim, isso é um demérito. Porque elas não entendem o Zaraki, na verdade. E o outro motivo é parecido, narrativa, é parecido com o que acontece com o Yamamoto. Ela morre antes dos confrontos considerados climáticos, assim, que são os confrontos com as guardas ali, né? Mais especificamente com a guarda do Yurabara, na verdade. Que a outra já tinha... as pessoas acreditam que o fato de ela não participar, ela tá num contexto inferior. Tipo, é como se ela fosse uma personagem inferior. Tanto que se você vai ver, eu comento isso direto no nosso grupo, se você vai ver em tier list, em páginas, fóruns, as pessoas, muitas delas, inclusive, comparam a rede assim, despretensiosamente com o Byakuya, com o Toshiro na forma madura. Por quê? Porque eles entendem que eles alcançaram o nível dela. Aquela evolução que eles tiveram, né? Até a parte final, que tem as lutas de palácio, aquelas evoluções fizeram com que eles alcançaram o patamar da Rede. Porque a Rede se perdeu antes. Ela morreu com o Zaraki antes. E o Zaraki luta depois, em formas, em liberações superiores, contra personagens que esses outros personagens também lutam. Então, assim, se o Byakuya e o Toshiro, por exemplo, tá na luta contra o Gerard e o Zaraki libera muito do poder dele também nessa luta, então esses personagens todos estão acima da rede. Esse é o raciocínio que as pessoas têm. Isso é muito comum, eu vejo assim, a maior parte da comunidade pensa assim. Mas eu discordo completamente dessa visão, pra mim ela tá totalmente equivocada, totalmente fora da realidade, porque assim, o problema aqui é equivaler o Zaraki a essas pessoas. Você colocar em paridade o Zaraki com eles. Porque na narrativa, quando a rede é explicada pela narrativa, ela é explicada em termos de capitão mais forte de todos. Depois que Yamamoto morre, na narrativa explicando, né, toda a história que ela tem com Zaraki, a rede é colocada como a Shinigami mais forte que todos. Isso é literal, ela fala isso, eu sou mais forte do que todos, exceto você. O que se cumpre, evidentemente, que o Zaraki, quando ele atinge o seu nível real,
ele se solta das amarras, ele fica mais forte do que ela e vence ela. Então a Hetsu é mais forte do que o restante da Gotei 3 ali, entendeu? Só que as pessoas não acham. Eu vejo muita gente, isso é polêmico, né? Mas, enfim, é a minha opinião. Eu vejo muita gente achando que ela é mais fraca do que o Shunsuya, eu vejo muita gente achando que ela é mais fraca que o Toshio, que ela é mais fraca que o Byakuya, que ela é mais fraca que a Yoruichi, porque lutou contra um guarda também, Urahara, Mayuri, enfim. Quando, na verdade, ela é mais forte que quase todos esses, na minha opinião. E, então, ela acaba sendo subestimada. Tem uma galera que fala, não, ela é muito forte, a guerra seria outra, né, se ela tivesse no ato final ao invés do Zaraki, o que é um erro também, na minha opinião, porque isso não faz sentido. A narrativa mostra que ela serviu de escada pro Zaraki porque o Zaraki tinha mais poder que ela. Então, assim, se o Zaraki estando lá, na perspectiva do Hiraku, seria a possível vitória deles, né, porque o Hiraku diz claramente, o Zaraki, se ele perder, se a gente perder o Zaraki, se ele perder, acabou a guerra, a gente perdeu a guerra. O Zaraki fala literalmente, não é literalmente as palavras, mas parafraseando é isso, que ele diz, nesse sentido. Sem o Zaraki a gente perde a guerra. Então, o Zaraki substitui a Hetsu para poder fazer frente ao ato final. Então a Hetsu não faria frente, se o Zaraki participou e não conseguiu. Mas, e assim, participou usando liberações de poder superiores, né, que a Hetsu nem sonhou em enfrentar. Assim que o Zaraki sai do Muken, ele já enfrenta um oponente bizarro, que é o Grammy, e ele já tem que usar a forma da Shikai para poder vencer ele, senão ele não consegue. Então já mostra que realmente a Hetsu não conseguiria ser tão fundamental quanto o Zaraki, embora ela tivesse habilidades mais diversificadas. Ela tem uma cura muito incrível e tal, mas boa parte dessa habilidade que ela tem está dentro da bancada dela, mas isso é um assunto para outra hora. Então, assim, não é como se ela pudesse sair aplicando isso na guerra, nos terrenos, assim, sabe? Sendo que ela tem que lutar, por exemplo. Ela conseguiria fazer isso numa luta, dentro do ambiente da Minazuki, na Bankai. Que é o que ela faz, inclusive, quando ela tá lutando contra o Zaraki. Mas, de qualquer forma, ela teria, por ter diversidade ali, ela teria como fazer coisas que o Zaraki não fez. Só que, em termos gerais, o poder de fogo dela é muito inferior. Então, ela não conseguiria fazer frente aos caras, né? O desempenho que ela teria seria similar ao Shunsui, por exemplo. Ela poderia pegar um cara no mano a mano e exigir tanto dele a ponto de ele ter que usar a Force Tank, só que a partir daí ela também morreria, provavelmente. Porque, na minha opinião, como ela é mais forte que o Shunsui, mas não é tão forte quanto um guarda, então ela também não conseguiria finalizar um guarda, mas que nem o Zaraki conseguiu, né, por exemplo. Mas assim, a substituição dela foi uma escolha estranha, foi uma escolha do Kubo, né? Ela é uma personagem muito carismática, as pessoas gostam muito dela, eu também gosto muito da personagem. Mas serviu ao propósito da narrativa e foi bem escrito, na minha opinião. Esse caso foi bem escrito, é uma das melhores lutas, é uma de Bleach. É uma narrativa muito fechadinha, muito bem escrita. É triste porque é uma personagem que foi aproveitada ali, né, em combate, já morreu, mas enfim, já acontece. E serviu ao propósito que o autor quis. Mas ela é subestimada porque o nível de poder dela não corresponde ao momento em que ela morre. Não é como se ela morreu muito mais cedo do que o fim do mangá, então ela é mais fraca do que muita gente que foi pro fim do mangá, entendeu? As pessoas pensam dessa forma. E é um pensamento totalmente equivocado, na minha opinião. Inclusive, ela só não era Kenpachi porque ela deixou esse posto pro segundo Kenpachi. Senão ela seria Kenpachi. Pra mim, ela seria Kenpachi até o Zaraki. Ela não seria o Asashiro, o Kuriashiki, esses personagens todos. Pra mim, eles não seriam Kenpachis no lugar dela, se ela tivesse sido Kenpachi até a aparição deles na história. É isso que eu queria dizer. Ela deixou esse posto, se aposentou, digamos assim, pra ir pro quarto esquadrão e mudar os rumos da vida dela, né? Como ela atuaria no Goten 13. Mas muito subestimada. O poder dela é absurdo, é bizarro, as pessoas não entendem. As pessoas acham que é negócio de... Enfim, isso vai ser também discussão pra outra hora, mas é bizarro, assim, a forma como ela une o poder dela, os anjutsu dela, os 1000 estilos, os 8000 estilos, né? 8000, né? Que ela tem. É insano, assim. Cara, é porque ela lutou contra o Zaraki, entende? Mas se ela estivesse lutando contra qualquer outro, a chance de ela fazer blitz em
quase 90%, seria altíssima. Ela é muito forte, né? Inclusive ela dá blitz no Zaraki várias vezes, o próprio Zaraki, mas é que ela vai fazendo com que o Zaraki, é o propósito dela, ela vai fazendo com que o Zaraki vai se soltando pra ele poder alcançar o poder que ele já tinha e só tava selando. Então assim, pra mim ela é absurda, insana, muito subestimada, colocada em prateleiras desonestas, em vários sentidos. As pessoas interpretam totalmente errado, acham que aquilo é figurado. Eu sou mais forte que todos, eu era mais forte, menos do que você, acha que é figurado, acha que ela não quis dizer isso, que ela não era mais forte que todos, que ela não era a capitã mais respeitada e considerada a mais terrível, assassina da primeira geração, sendo que era. Isso pra mim é tudo literal. Essas informações que estão ali nos documentos que o Shunsui lê, que ela expõe no flashback pro Zaraki, né? Também dizendo que ela tá entediada já, que ela já ninguém conseguia mais fazer ela lutar, usar o máximo que ela tinha, tá, as habilidades, até chegar o menino lá. Tudo isso pra mim é literal, entende? As coisas são literais. Então, pra mim é subestimada, uma das mais subestimadas, por esses motivos que eu falei. E é isso. Obrigado, Mestre D, pelas suas considerações. Elas foram muito valiosas para essa nossa discussão. Alguém ainda quer se pronunciar? Alguém tem algum voto para dar sobre ela? Tô de boa. Eu também tô tranquilo. Que concorda que ela é subestimada, né? Sim. A maioria votou então, sim. Vou colocar na nossa... Então, esse é o nosso veredito. O Nohana é subestimada. Ela tá ali. Ok. E agora a última avaliação de hoje, antes da gente encerrar. Isane Kotetsu, atual capitã da 4ª divisão. Inútil. Ok, eu vou começar aqui com a minha avaliação. Isso é uma avaliação justo. De fato, a gente não tem quase nada, né, dela em termos de poder e habilidade fora de Kaido, né, que é o papel dela na 4ª divisão, como todo mundo lá. A gente viu a Zanpakuto dela, né, e Tegumo. Ela usou uma vez, só que foi instada pelo Ichigo antes de ter oportunidade de fato usar o que ela podia fazer. Pelo menos isso ela tem superior. Mas enfim, eu tendo a acreditar que, por um motivo similar ao que eu falei com a Nohana, a Isane é um pouco, não tanto quanto alguns outros, mas ela é um pouco subestimada. Porque é aquilo que eu falei aqui no caso da Nohana. Ela é subestimada em grande parte porque a 4ª divisão num todo é subestimada também. Mas assim, claro, tem que pesar as duas coisas aqui. A gente não viu tanto da Isane, a gente não viu quase nada dela, fora alguma cena ou outra bem específica. E tanto que o fato dela ter sido promovida a capitã, que nem o Iba, pareceu algo não muito merecido, que a gente não viu desenvolvimento para eles ganharem esse mérito de serem capitães. Mas assim, eu acho que ela tem as capacidades, pelo menos, de cura necessárias para se tornar uma capitã. Já demonstrou que ela é muito boa nisso. Só que pelo fato de a gente não conhecer muita coisa, isso também afeta o julgamento que o fandom costuma fazer dela. Então eu colocaria como subestimada, só que é aquilo, bem pouquinho. O suficiente para ser digno de nota, mas também daria para colocá-la como propriamente estimada, se necessário. Mas o meu voto é esse. Seria pouco, né? Seria bem pouco. Tem que colocar um pouquinho mais abaixo. E qual seria o seu voto, então? É porque não tem um voto inútil. Não dá pra colocar ela como superestimada. Ela é super não usada. É difícil assim, é uma incógnita, né? Como caralho o Kubo foi colocar ela de capitã? Tipo, foi inesperado, né? Eu acho que ela merece mais do que o Iba. O Kubo superestimou ela, pronto. Assim, mas assim, então, a minha opinião é que ela é um pouco subestimada, mas assim, se vocês estiverem em dúvida,
o propriamente estimado tá aí pra isso. Se é que geral concorda que não tem o que falar dela, basicamente. Então, tipo, ninguém no fandom costuma colocar a Izane muito acima, nem muito abaixo. O pessoal só avaria. Ela não fez quase nada mal pra tudo. Não tem muito Eu contexto de antes. Se fosse pra ser o próximo capitão, seria Hanatarou. Ele tem um domínio Ultra Master Blaster do Kaido. Tem uma Shikai. Ultra Master Blaster usável. Enquanto a Izane é, sei lá, ela é uma personagem, sei lá. Eu quero gravar, eu vou usar ela. Pronto, é esse tipo de personagem. A questão sobre a Izane é que não existe, tá ligado? Essa é a habilidade dela. Ela existe. Nada mais. Enfim, Essa habilidade aí você viu. mas tem algo a se considerar que não é que a Izane e nem o Iba para esses termos, não é que eles sejam desprovidos de poder, é que a gente não conhece, então a gente não tem as informações, elas estão lá, mas a gente não sabe. Então, tipo, de fato a Izane e o Iba possivelmente vão ser. Acho que nem o Cubo sabe. Vamos concordar. Ou seja, desprovidos de feitos, em teoria. Eles precisam fazer mais, mostrar mais uma escrita. Então, nesse caso, eu acho que seria justo talvez considerá-la como propriamente estimada. Que acho que em geral tem esse consenso maior de que não tem muito o que falar a respeito dela. Eu tenho opinião mais pessoal de que ela seria um pouco mais subestimada do que o resto. Mas assim, eu fico de boa com colocar propriamente estimado também. Mas alguém tem uma consideração? Gabs, talvez? Eu tenho. Propriamente você mudou, né, João? Assim, pra mim, funciona tanto propriamente estimado quanto subestimado. O subestimado é mais uma opinião pessoal minha, só que se eu fosse voltar, talvez, pelo fandom, vai propriamente estimado mesmo. Então, assim, eu acho que é propriamente, porque a parte do fandom que seria a parte que subestima, seria a parte que chama ela de lixo. Quando você fala o nome dela, fala lixo. O que eu entendo, em parte, o porquê dizem isso. Porque diferente de outros personagens que mostraram poder, né, tiveram feitos ali, tem uma história, tem um enredo tratado, só que perderam deploravelmente, igual o Rose, por exemplo. E outros personagens que perderam porque as pessoas não queriam, tipo a Anohana, mas ela perdeu, e aí tem gente que reclama disso. As pessoas reclamam da Izane porque não tem nada mostrado dela. Então, como você falou, a gente é desprovido de conhecimento, na verdade, sobre o que eles têm. Não é que a gente tem o conhecimento e julga errado. Só que as pessoas falam isso mais na zoeira do que nos casos que eu chamei de subestimados, que foram da Soifon, que foi da Retsu, porque as pessoas lá, eles falam mais sério sobre isso. No caso da Retsu, as pessoas simplesmente não estabelecem a argumentação. Eles só falam lixo e pula. É como se eles não quisessem falar sobre ela. Mas se a pessoa for falar sério mesmo, se você for ponderar, como você ponderou aí, né, de que, enfim, ela tem capacidades ali, enfim, é a melhor curandeira depois da Retsu, do esquadrão, e passaram-se muitos tempos até que ela virasse capitã. Tipo, a gente tem simplesmente um vazio narrativo, né, que foi de quando ela apanhou do Ichigo pra quando ela aparece como capitã. Basicamente isso, onde eu me lembro. Em termos de poder, assim, demonstrações, ela usa um Kido ou outro ali depois, né, que tem cura, lá no contexto mesmo da... Depois da guerra, cagaram pra regra básica de Shinigamis. Você tem que ter Bankai. Cadê a Bankai de sangue? A gente tem um vazio sobre ela. Então esse vazio significa que a gente não sabe a evolução. Nem pra dizer. A gente viu a Bankai dela. Não teve isso. Mas tem Bankai, né? Então a gente supõe que ela tenha. A gente supõe que ele tenha, né? Só que é aquilo. Eles têm o poder, só que a gente não sabe qual é. A gente não sabe os contextos em que eles usaram, não temos lutas. Não é que não é que eles sejam desprovidos de poder. É que a gente é desprovido com o público de informação sobre esse poder. Porra, é o cara que tá substituindo o Komamura. É a mina que substitui a Unohana. A gente espera
nível. Tem alguém me escutando? Alguma coisa que chegue nesse patamar. Alô, tem alguém me escutando? Sim, Eric, pode falar. É que, tipo assim, se eles, no caso a Alissane, a gente não pode falar muita coisa, porque não teria alguma outra pessoa pra entrar no lugar dela como capitã da área que ela é dominante, que é a área de cura. Mas no caso do Iba, ele tem que ter Bankai, porque se você pega os personagens, alguns tenentes que tem Bankai, e ainda são tenentes nessa época, dava muito bem pra ser um tenente, ao invés do Iba, se ele não tivesse a própria dita Bankai. Então, nesse caso, ele tem que ter a Bankai. Ele tem que ter. Não tem a opção dele não ter. A Isani até tem. Eu acho que ela tem a Bankai, né? Mas ela tem até a opção de ela não ter a Bankai. Mas o Iba tem que ter Bankai, porque tem o Renji. Que, além de ter sido super importante, é amigo do protagonista, não sei. Eu tenho uma Tem opinião. uma Bankai forte. Rapidinho, Eric, eu tenho uma opinião muito particular sobre a questão do Renji não ter sido promovido. Eu particularmente acho que ele teve um raciocínio parecido com o do Ikako. O Ikako ele não queria que soubesse da Bankai dele, porque senão poderiam indicá-lo para capitão, e o sonho dele é morrer sob as ordens do Zaraki, ele morrer sendo subordinado do Zaraki. O Renji tem algo parecido, que ele quer superar Byakuya Yakutsuki. Ele quer superar o capitão dele. Assim, talvez daria pra você argumentar assim, mas então se tornasse um outro capitão, não provaria esse ponto? Talvez. Só que não é assim que o Renji vê as coisas. O Renji, ele quer, enquanto tenente, superar o capitão dele, e o que vier depois é discutível. Mas é por isso que eu imagino que o Renji não queira deixar o seu posto de tenente da 6ª divisão. Também, pelo fato de que ele e o Byakuya tem uma relação melhor agora, como capitão e tenente. Mas é aquilo, a gente fala mais do Byakuya quando a gente chegar no Byakuya. Mas se haver opção melhor ou não para o Iba ou para a Isane, acho que agora é meio que irrelevante considerar isso, já que agora eles são os capitães e é o que o clube escolheu e é a vida que segue. Na minha opinião... A gente só quer saber os motivos do porquê ele escolheu, né? As opções melhores. Na minha opinião, seguindo as regras que o Kubo criou, ele deve ter elaborado Bankai pra eles, porque, por exemplo, no caso do Iba nem faria sentido, porque tem o Love, né? Sei lá, por que ele não colocaria o Love? Tudo bem, ele pode querer no futuro, no Hell Arc, ele pode querer, por exemplo, querer fazer um enredo de que o Love não aceitou por causa do problema que eles tiveram. Acho improvável. Pra mim, ele quis colocar o Iba tendo o Love, que tem Bankai, poder e experiência, porque o Iba tem Bankai, provavelmente. Pra mim é muito improvável que o Iba não tenha a Izani. Ele preferiria deixar vago. Eu acho que ele deixaria vago o posto do que colocar ele se ele não tivesse elaborado a ideia de que ele desenvolver o Bankai. Mesmo que ele não, na verdade, não tenha pensado na Bankai qual é ainda. Mas ele diria isso pro público. Se alguém perguntasse, eles têm Bankai? Sim, tem. Só que no íntimo ele nem saiba como é. Mas ele provavelmente pensa que sim. Então, mas não precisa mostrar ainda, né, por exemplo. Então, assim, passados esses anos, passaram 10 anos, né, depois do término da última saga. Quer dizer, depois da última saga, passaram alguns meses, aí tiveram alguns eventos, né, da Infernal World e tal. Depois teve aquele salto, né, de 10 anos, né, mais ou menos, que foi para aquele final ali do mangá, que é onde já tiveram filhos. E depois, no Hell Arc, é muito mais tempo ainda. Então, é muito tempo para esses personagens não terem se desenvolvido, provavelmente na cabeça do Kubo. Mesmo que o Kubo não tenha desenvolvido, né, eles, elaborado, mas ele simplesmente diria, eles se desenvolveram, ponto. Tem Bankai, tem várias técnicas, tem várias habilidades. Então, assim, pra mim eles têm. Só que eu não colocaria eles como subestimados, tendo isso em vista, e as pessoas não comentarem tanto disso, dessa compreensão de que eles têm, só não sabemos. Porque, no caso deles, a gente tem que considerar a leitura que a gente tem também do que eles mostraram. É um pouco diferente do caso da Seifon, que eu falei, né, da Rita. Eu só coloco como subestimados porque eles mostraram coisas. A Seifon mostrou muita coisa, mostrou muito poder, entende? Tem uma Shikai muito apelona. Mas a Shikai não matou o Aizen, entende? Mas é o Aizen, é isso que eu digo. As pessoas não conseguem
ter o equilíbrio na interpretação. Você acha que se a Soifon desse os 2 golpes no Byakuya, ele não morreria? Eu não acho que o Byakuya estaria no nível do Aizen pra anular a Reiatsu da Soifon, entende? Ou se fosse no Toshiro, ou se fosse no Komamura. Porque a discrepância tem que ser alta. Não é só maior, tem que ser alta. Então, é o Aizen. Então, algumas personagens que eu coloco como subestimados, eu só coloco como subestimados porque nos feitos, eles são mal interpretados. Agora, no caso do Iba e da Izane, não tem feitos que são mal interpretados. Todos os feitos deles são bem interpretados. Quando a Izane toma insta lá, ninguém interpreta aquilo errado. Aquilo aconteceu. Ela tomou insta. Teve descuido, não teve velocidade, não teve capacidade de reação. O Ichigo arregaçou ela na época. Tudo bem que foi na época, mas assim, o evento é bem interpretado. O Iba também é bem interpretado. Quando o Paul arrebenta com o Ikako, por que o Iba não reage, entendeu? O Paul, pelo que dá a entender, o Paul também derrubaria o Iba, sei lá. Então, assim, não tem nenhuma má interpretação sobre o Iba dados os eventos que apareceram sobre ele. O único desdém que se tem é porque eles se tornaram, dado esse lapso de tempo, eles se tornaram capitães sem a gente saber o porquê. É só isso. Então eu não colocaria como subestimados porque existe uma certa razão em você brincar com o fato de que foi mal conduzido, né, a promoção deles, entendeu? Então não são subestimados, também não são superestimados. Né? Para mim são efetivamente estimados, são estimados da maneira como devem ser. E aí a gente tem que esperar só o Kubo trabalhar esses personagens mais pra frente pra saber. Aí sim, a gente vai ver a reação da comunidade e a gente pode mudar essa tier. A comunidade está reagindo a esses novos eventos em que eles participam. Como? Tá reagindo certo? Tá reagindo errado? Né? Na minha opinião, né? Mas eu posso. Assim, é só uma opinião pessoal mesmo. Propriamente estimado. Belamente. Eu vou colocar aqui na lista já, porque teve mais votos, né? Quais pessoas vão notar que ele é superestimado ou subestimado? Esse ano é superestimado pelo Kubo. Sim, e prato. Pelo Kubo. Mas alguém vota que ela é subestimada? Subestimada? Pra mim é propriamente estimado. Eu também acho, porque não tem feitos ou critérios pra gente poder avaliar se é ou não. Então. Eu acho. Foi mal, a minha ligação caiu um pouco, aí eu dei uma travada aqui pra mim. Mas então eu suponho que seja, então, pra Izane propriamente estimado, né? Alguém tem algo a dizer contra? Fale agora, o cara se Não. Então eu acho que chegamos ao consenso, né? Chegamos ao consenso e ao fim dessa parte, né? Izane. Sim, Izane então vai para propriamente estimado. Propriamente estimado. Ok, beleza. Então acho que podemos concluir, né, essa parte. A gente vai se reunir em outro dia para continuar a nossa discussão, nossa tier list. Então eu gostaria de agradecer aos membros, né, aos inscritos do nosso canal. E quem não seja inscrito, né, que se inscreva, ajuda a gente aí. Obrigado por terem assistido, obrigado por nos disporem esse tempo. E obrigado a todos os terrenos presentes por fazerem parte dessa discussão. Está sendo muito bom, muito maravilhoso. Aí, participar, galera. Um sonho se realizando, a gente fazer essa parte mais ativa da comunidade. Então, obrigado, Senhoriter D, The Discussion. Muito obrigado, Senhoriter H, The Homo. Obrigado, Senhoriter J, The Joker. Obrigado, Senhoriter K, que já saiu antes, Night. Obrigado, no caso a mim, né, na sequência, Senhoriter L, The Lore Master. Obrigado, Senhoriter M, The Matrix. E obrigado, Senhoriter Z, The Zoeira. Talvez no futuro outros Senhorites venham pra gente discutir e conversar um pouquinho mais. Mas por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. É aquilo, deem um selo no like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E tamo juntos pra nossa próxima aventura aí, nossa próxima discussão sobre Bleach. Valeu. É isso aí. Tchau, tchau. É nóis, parça.